Uma das maiores tragédias na vida de um cristão é ter uma vida inteira pensando que está servindo a Deus e no final se perder. Sim, isso é possível, porque pode ser que você esteja enganado a respeito da sua própria vida cristã. Nós vamos falar hoje sobre um personagem que esteve bem próximo de Jesus, mas não foi salvo. Está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Adoração e nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e para te auxiliar nesse estudo da Palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo, e esse título, esse exemplar aqui tem como título Eu Creio, tá? Esse é um exemplar que fala sobre diversas doutrinas bíblicas. Eu quero te mostrar mais de perto aqui e eu quero abrir essa revista com você para que você possa conhecer o conteúdo. Aqui, ó, a revista Eu Creio. E agora vamos folhear? Vamos lá, ó. Aqui, ó, nós temos vários capítulos aqui que falam sobre a criação, sobre a lei de Deus, sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. Cada um desses números grandões aqui vermelhos, cada um deles é um capítulo, tá? Eu vou folhear aqui no meio, ó. Aqui é uma das lições, ó. Veja como é bonita, né? Bem ilustrada, colorida. E tem um QR Code onde você tem, com esse QR Code você é encaminhado para uma videoaula com o pastor Leidivan, que foi o autor da revista, onde ele traz mais conteúdos. Você quer ter essa revista na sua casa? Ela pode ser sua de graça. Ela já foi paga, os Anjos da Esperança já pagaram a produção, já pagaram a impressão e já pagaram o envio para a sua casa. Você só precisa pedir, é fácil. Você vai pegar seu WhatsApp agora, pega aí o seu celular, anota esse número de WhatsApp. Ó, você pode até fotografar aí a tela da TV, se você não tem como anotar agora. O número é 12982444449. Mas manda o pedido agora, porque aí você não esquece, tá? Você vai mandar uma mensagem para esse WhatsApp, 12982444449. Você vai escrever assim, eu quero a revista Eu Creio. E a gente vai te ajudar a pegar os seus dados para mandar para a sua casa aí a revista de graça, tá bom? Ou você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21 ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Você pode pedir a sua revista física e ela vai para a sua casa pelos correios. Mas eu já quero deixar com você o número da Esperança. A gente tem aí, produção, o número da Esperança para me ajudar? Ó, o número da Esperança é a nossa assistente virtual. Ela dá estudos bíblicos a partir do WhatsApp. E eu quero te indicar porque você, enquanto espera a sua revista física, você pode entrar em contato com a Esperança pelo WhatsApp e já começar a fazer cursos bíblicos. Vou te falar agora o número do WhatsApp da Esperança, tá? Esse é outro número do WhatsApp. Você pode mandar perguntas bíblicas para a Esperança. Você pode fazer, você tem uma dúvida de algum tema da Bíblia, você pode mandar nesse WhatsApp e a Esperança, que é a nossa assistente virtual, ela vai te responder de acordo com a Bíblia. O número é o seguinte, 12982000062. Esse é o número da Esperança. Você pode salvar como Esperança, tá? E aí você vai fazer perguntas para ela. Tem muitos cursos bíblicos na Esperança sobre diversos assuntos. Você pode pedir a ela, ela vai te oferecendo. Ou se você pode digitar aí no seu celular, mesmo aí naquela página da internet, novotempo.com/estudo bíblico. E esse site vai te levar direto para a Esperança também. E aí você pode estudar a Bíblia com ela enquanto você espera a revista física chegar na sua casa. Combinado? Muito bem, agora a gente vai para o nosso estudo da Bíblia aqui no nosso Adoração. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, temos a oportunidade de ter a Tua Palavra em nossas mãos e agora, Senhor Deus, nós vamos fazer um estudo biográfico aqui sobre um personagem da Bíblia. E nós queremos aprender com essa pessoa. Por favor, nos ajuda a entender
o que desse estudo nós podemos aplicar na nossa vida para que nós possamos estar mais perto de Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que colocou no seu filho o nome de Judas? Conhece, né? Eu, pelo menos, não conheço. Por que a gente não coloca o nome do filho de Judas? É que Judas, esse nome Judas, ele acabou tomando uma conotação muito ruim por causa do Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Até porque existia outro Judas que era discípulo de Jesus, entre os 12. Sim, mas esse Judas nem é lembrado, porque o nome do Judas Iscariotes ficou muito forte, não é? Infelizmente, Judas Iscariotes se tornou uma figura negativa da Bíblia. Os próprios autores bíblicos, quando foram escrever a respeito de Judas, sempre escreveram assim: aquele que traiu Jesus, aquele que vendeu Jesus, aquele que é o traidor. Quando você vai olhar nos evangelhos, quando os escritores do evangelho se referem a Judas, eles sempre fazem essa menção negativa. Por que aconteceu isso com Judas? Porque, infelizmente, Judas ele escolheu o caminho errado, mas não por falta de oportunidade. Eu já vou te dizer o que eu quero te ensinar nesta nossa conversa, nesse sermão. Eu quero te ensinar que trabalhar para Jesus, muitas vezes estar dentro de uma igreja, não significa necessariamente que você alcançou a salvação em Cristo. Porque Judas, o nosso personagem de hoje, trabalhou para Jesus e trabalhou com Jesus por 3 anos e meio e no final se perdeu. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 27, por favor. Vai lá para o primeiro evangelho, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, nós vamos ler dos versículos 3 ao 10, tá bom? Diz assim, Mateus 27, do 3 ao 10. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, A Morte de Judas. Diz assim: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, guarda essa palavra aí, remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as pedras de prata, ou as moedas de prata, para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje, de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Esse é um relato sobre o final da vida de Judas. Aqui você tem Judas já traindo Jesus, reconhecendo que traiu sangue inocente e tendo remorso. E eu pedi para você destacar essa palavra, né? Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é a tristeza por você ter pecado e por você ter entristecido o nome de Deus. Remorso é a tristeza pelas consequências do pecado. Isso são duas coisas muito diferentes. Quando você se arrepende por ter pecado, você se arrepende porque você entristeceu a Deus, você desonrou o nome de Deus, isso é arrependimento que leva à mudança. Quando você tem apenas remorso, você está triste só porque está sofrendo as consequências do seu pecado. Você não está triste pelo pecado, você está triste pelas consequências do pecado. Você está sofrendo por causa do pecado. Isso é remorso. Judas não precisava ter vivido a vida que viveu e não precisava ter morrido como morreu. Ele teve muitas oportunidades de aprender com Jesus sobre como deveria se comportar e como deveria estar ligado a Jesus. Judas foi um discípulo
e um discípulo de alta confiança, né? Ele provavelmente era um dos discípulos mais habilidosos que existiam, pelo menos na área financeira, porque Jesus deixou Judas cuidando das finanças. Judas era o tesoureiro dos discípulos. Lá nos textos dos evangelhos diz que ele cuidava de comprar as coisas, ele cuidava de repartir muitas vezes comida com os pobres. Ele era um homem muito inteligente, muito habilidoso. E Judas teve várias oportunidades de aprender sobre como viver dentro da vontade de Deus. Porque Judas, apesar de muito habilidoso, ele tinha alguns defeitos que ficam bem patentes no texto bíblico. O primeiro deles, talvez o que ficou mais marcado na personalidade de Judas, é que Judas ele tinha amor ao dinheiro. Judas amava o dinheiro mais do que amava a Jesus. E eu quero que você guarde aí esse defeito de Judas, porque daqui a pouco a gente vai ver que Judas poderia ter aprendido a não ser assim. Outra coisa que Judas tinha era amor pelo poder. Um dos aspectos interessantes da traição de Judas é que Judas queria que, ao ser entregue aos romanos, Jesus se rebelasse e finalmente instaurasse o reino dele aqui na terra. Por quê? Porque se Jesus instaurasse o reino dele aqui na terra, Judas seria o tesoureiro desse reino. Judas queria poder. Judas queria destaque social. Judas também tinha outro defeito. Ele achava que os planos que ele tinha para Jesus eram melhores do que os planos que Jesus tinha para ele. Quando Judas arma toda essa traição para Jesus, ele queria de alguma forma dizer para Jesus assim: ô Jesus, reage! Estão tentando te prender, agora é a hora de você pedir aos anjos para vir aqui e a gente colocar ordem nesse lugar, para a gente expulsar os romanos e estabelecer o reino de Israel. Jesus, o meu plano para você é muito bom. Judas achava que era inteligente demais e que poderia estabelecer planos para Jesus. Judas tinha todos esses defeitos, mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses defeitos não fizeram com que Jesus o tirasse do grupo dos discípulos. Sabe por quê? Porque os outros discípulos também tinham defeitos. Todos eles tinham defeitos. Pedro, por exemplo, era impetuoso, falava o que vinha na cabeça. João era chamado de filho do trovão, um homem violento. Tomé era um incrédulo. Todos eles tinham seus defeitos. O problema, amigos, não era ter defeitos. O problema de Judas foi não deixar com que Jesus transformasse a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja me assistindo de dentro de uma prisão. Você está sofrendo as consequências das suas escolhas. O problema do ser humano não é ter defeitos, o problema do ser humano é não deixar Jesus transformar a vida. E Jesus pode transformar a sua vida aí, onde você está nesse momento. Judas poderia ter aprendido muita coisa com Jesus. Eu quero, por exemplo, te falar aqui de um momento em que Judas poderia ter aprendido que os bens materiais não são o que tem de mais importante. Eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Em Lucas capítulo 18, aqui a partir do versículo 18, nós temos a história do jovem rico. Lembra? Eu quero ler com você aqui rapidinho o versículo 20, diz assim: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem, que era o jovem rico, disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que você tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Amigos, naquela ocasião, um jovem rico chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus tem esse diálogo com ele que nós acabamos de ler. Aquele rapaz, ele fazia tudo o que era esperado de um cristão, né? Jesus falou dos mandamentos para ele. Ele disse: não, eu guardo esses mandamentos desde sempre, desde que eu sou muito criança.
Aí Jesus diz assim, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Aí vem e me segue. Jesus sabia que aquele jovem, ele amava o dinheiro. E Paulo escreveu mais tarde dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não esqueça que junto com Jesus e aquele jovem rico estavam os discípulos de Jesus. E dentre esses discípulos estava quem? Judas. Judas estava ali ouvindo a conversa de Jesus com o jovem rico. E Jesus estava tentando ensinar ao jovem rico que ele não deveria amar o seu dinheiro. Jesus estava dizendo para o jovem rico assim, ô jovem, você quer ser salvo, mas você ama mais as suas riquezas do que a mim. Você ama mais o seu dinheiro do que a própria salvação. Mas enquanto Jesus tentava ensinar para o jovem rico que ele não deveria amar o dinheiro, Jesus também tentava ensinar a Judas que ele não deveria amar o dinheiro. Amigos, aquela conversa com o jovem rico não era uma oportunidade apenas para o jovem rico, era uma oportunidade para Judas também. Ele estava ali ouvindo aquela conversa. E enquanto ele ouvia aquela conversa, ele poderia ter ouvido a voz do Espírito Santo dizendo assim, Judas, você também é igual a esse jovem. Você ama mais o dinheiro do que a Jesus. Você precisa se converter, Judas. Mas a verdade, amigos, é que Judas não aprendeu aquela lição. E a gente vê na história dele que ele não aprendeu aquela lição. Judas poderia ter aprendido com Jesus e o jovem rico que amar o dinheiro mais do que ama a Jesus não leva à salvação. Aliás, que amar ao dinheiro em qualquer intensidade não leva à salvação. Judas poderia ter aprendido, mas não aprendeu. Só que teve outra oportunidade na qual Judas poderia ter aprendido uma lição espiritual tremenda. Quero que você vá comigo para João capítulo 6, por favor. Evangelho de João, no capítulo 6. Aliás, esse é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Depois lê esse capítulo todo com calma, ele tem muita coisa para te falar. Mas o que acontece no capítulo 6? No capítulo 6, Jesus começa sendo aclamado pela multidão e termina sendo rejeitado pela multidão. No capítulo 6, logo no início do capítulo 6, tem a multiplicação dos pães e peixes. Jesus está pregando para a multidão e quando no final do dia ele alimenta a multidão, multiplicando ali os pães e os peixes. E a Bíblia diz que no final desse processo aqui de multiplicação dos pães e peixes, os discípulos quiseram coroar Jesus como sendo rei. Olha isso, os discípulos quiseram coroar Jesus como sendo rei. O que foi que Jesus fez? No final do capítulo 6, no versículo 15, diz assim, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. A história diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e atravessar o mar da Galileia. Entre os discípulos estava Judas. E ele dispersa a multidão, porque Jesus não queria ser rei desta terra. Não como eles queriam, um rei político. Não era essa a intenção de Jesus. Aqui, Judas teve outra oportunidade de entender que o reino de Deus não é aqui na terra. Entender que o reino de Deus era um reino espiritual. E naquele momento em que Jesus rejeita ser coroado rei pela multidão, Judas poderia ter aprendido que ele deveria olhar mais para as coisas espirituais do que para as coisas dessa terra. Judas poderia ter aprendido naquele momento, em João capítulo 6, que ele tinha que se desprender da vontade de ter poder terreno, da vontade de ter status aqui nessa terra, porque o seu mestre Jesus, que poderia ter aceitado ser coroado rei naquele momento, disse assim, não, porque o meu reino não é deste mundo. Judas poderia ter aprendido, mas não aprendeu. Só que o capítulo 6 continua. Depois, Jesus atravessa o mar da Galileia, tem aquele episódio em que os discípulos estão na tempestade, Jesus caminha sobre as águas, acalma a tempestade e eles então passam para o outro lado do mar da Galileia. Lá do outro lado, diz o capítulo 6 ainda, a mesma multidão do dia anterior se encontra com Jesus. E eles começam a pedir a Jesus para Jesus multiplicar mais pães, fazer mais milagres.
E Jesus começa a fazer uma pregação muito contundente para aquele povo. Mas não esqueça, enquanto Jesus pregava para aquele povo, Judas estava ali ouvindo a pregação e ele poderia ter aprendido que a vida cristã não é feita de milagres. Aliás, o cristão não deveria precisar de milagres para entregar a vida a Jesus. Por quê? Porque a palavra é suficiente. Jesus diz para a multidão, não vai ter mais milagres. E olha o que acontece. Vai comigo, por favor, para o versículo 60. Capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Agora, no versículo 66, diz assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus foi abandonado por muitos discípulos que achavam que andar com Jesus era só receber milagres. Judas estava observando isso, não esqueça. Muitos discípulos foram embora, ficaram só os 12. Agora Jesus vai perguntar para os 12. Versículo 67 diz assim, então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amigos, olha a resposta de Pedro. Jesus diz assim, vocês também não vão embora porque não vai ter mais milagres. E Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Amigos, quem vai para algum lugar. O mais lógico seria Pedro perguntar, Senhor, para onde iremos? Mas Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos? A pergunta de Pedro tinha uma afirmação implícita. A pergunta de Pedro dizia assim, Senhor, eu entendi que a vida cristã não é buscar dinheiro, não é buscar milagres, não é buscar coisas materiais. A vida cristã é caminhar em direção a uma pessoa, a Jesus Cristo. Não esqueça, Judas estava ali escutando e naquele dia Judas poderia ter aprendido com Jesus e com Pedro que ele deveria estar interessado só em Jesus, na pessoa de Jesus, na majestade de Jesus. Judas naquele dia poderia ter aprendido que ele deveria deixar de se interessar pelos milagres de Jesus, deixar de se interessar pelo que ele poderia ganhar com a companhia de Jesus e se interessar em Jesus. Mas Judas não aprendeu. E qual foi o resultado? Eu quero ler um dos textos mais tristes da Bíblia, Atos capítulo 1. Vai lá para Atos capítulo 1, dos versículos 16 a 19. Atos capítulo 1, 16 a 19 diz assim, Pedro está falando e ele diz, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Olha essa frase, teve parte nesse ministério. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Esse foi o fim de uma pessoa que caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Você lembra que Judas queria posses? Judas queria status? Judas queria ser conhecido? Bem, de certa forma ele conseguiu isso. O texto de Atos diz que foi comprado um terreno com o dinheiro que ele recebeu da traição de Jesus. E o texto diz que toda Jerusalém ficou sabendo do que aconteceu com Judas. Sim, ele teve posses, ele teve fama, mas sem salvação. Sabe qual é a grande tragédia da vida de Judas?
Judas trabalhou 3 anos e meio com Jesus. Judas ouviu as pregações de Jesus. Como eu mostrei para vocês aqui em alguns episódios, Judas ouviu os ensinamentos de Jesus. Judas viu gente sendo transformada por Jesus. Mas ele nunca entregou a vida a Jesus. Nunca. Amigos, eu olho para a vida de Judas e às vezes me dá um pouco de preocupação com a minha vida. Porque eu também trabalho para Jesus. Eu trabalho na obra de Jesus, eu sou um pastor. Mas eu não quero trabalhar para Jesus sem ter intimidade com Jesus. Eu não quero, amigos, trabalhar pela salvação dos outros, estar dentro da obra de Deus e no final se perder porque eu não tinha intimidade com o Deus da obra. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que horas você me assiste agora, que está, até vai à igreja, talvez trabalhe para Deus, talvez seja um funcionário de uma igreja, talvez seja alguém que contribui bastante com a obra de Deus nessa terra, mas não tem intimidade com o Deus da obra. Amigo, amiga, presta atenção no que eu vou te falar. Não vai valer a pena você dedicar os seus talentos para a obra de Deus, como Judas dedicou, e no final se perder, porque você não teve intimidade com Cristo. Eu tenho um apelo para você. E o meu apelo para você é: entregue a sua vida na mão de Jesus. Deixe Ele transformar a sua vida. Não seja como Judas, alguém que trabalhou tanto para Jesus, mas nunca entregou a vida a Ele. É possível, nós aprendemos na vida de Judas, é possível você estar até trabalhando para Jesus, mas sem ser dele. Você já pensou nessa tragédia? A tragédia de estar tão próximo da salvação, mas não agarrá-la. Ter tanta possibilidade de entregar a vida a Jesus, mas simplesmente escolher não entregar, preferir ficar com os seus pecados, preferir ficar com as suas tendências, do que entregar a vida a Jesus. Hoje eu quero orar por você e por mim, para que a gente trabalhe para Jesus, para que a gente frequente a igreja, mas acima de tudo, para que a gente entregue a vida completamente a Ele e deixe que através da sua palavra Ele nos transforme. Não tem outro meio, amigos, não tem outro meio. Não adianta ser um trabalhador da obra de Cristo se você não pertence àquele que é o dono da obra. Eu quero orar para que Deus nos ajude, de verdade, a sermos dele completamente. Feche seus olhos. Senhor Deus, hoje nós vimos a triste história de Judas. Senhor, como ele esteve tão próximo da salvação, mas acabou não entregando a vida a Cristo completamente e se perdeu. Deus, pode ser que eu esteja orando com alguém que está na situação semelhante, que até trabalha para Jesus, que até vai à igreja, mas não entregou a vida completamente a Jesus. Que hoje seja o dia da virada, Senhor, e que hoje essa pessoa possa entregar-se completamente ao Pai, de tal forma que Jesus a transforme e a faça uma trabalhadora, um trabalhador da obra de Deus, salvo em Cristo Jesus. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.